canal Olhando o Mundo com a Sociologia. No vídeo dessa semana, vamos continuar a debater o tema que começamos na semana passada, sobre o conceito de raça. Nesse vídeo, nós vamos compreender como raça influencia no que nós chamamos de mobilidade social. Vamos entender a diferença entre mobilidade social ascendente e mobilidade social descendente. Conheceremos a importância do grande e saudoso sociólogo Florestan Fernandes e também vamos refletir sobre a importância dos movimentos pela vida preta no nosso país. Bora ler o PET comigo? Mas antes, não se esqueça, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para você receber todos os próximos vídeos. Vem comigo! A ideia de democracia racial foi tão presente que atraiu até mesmo a atenção internacional. Nos anos 1950, a Unesco, órgão ligado ao sistema ONU, financiou uma ampla pesquisa sobre as relações raciais no Brasil, envolvendo vários cientistas sociais. A ONU pretendia usar o caso brasileiro como um exemplo de convivência pacífica entre grupos raciais a ser seguido por outras nações. Foi nesse contexto que as pesquisas do sociólogo Florestan Fernandes comprovaram justamente o contrário do que Gilberto Freire havia defendido anteriormente. Em seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, o sociólogo desconstruiu o que chamou de mito de democracia racial. Seus estudos revelaram que a questão racial no Brasil manifestava fortes sinais de discriminação e preconceito, e o mais importante de tudo, a condição da cor estava intimamente relacionada com a desigualdade social. Na visão de Florestan, a desigualdade social brasileira tem relação direta com a escravidão e, mais particularmente, com a forma como a população negra foi excluída e marginalizada do processo de modernização da sociedade após a abolição da escravidão. De acordo com o sociólogo, a ideia de democracia racial, amplamente aceita pelo senso comum, serviu para difundir as ideias a. de que não existem distinções sociais entre negros e brancos, b. de que há uma suposta convivência pacífica entre eles, e c. de que negros e brancos têm as mesmas oportunidades econômicas, sociais e políticas. Essas ideias, por sua vez, geraram outras ideias racistas, também sustentadas pelo senso comum, tais como a. o negro não tem problema de integração social, b. o negro está satisfeito com sua condição social e estilo de vida, e c. que se o negro se encontra em uma situação desfavorável, isso se deve exclusivamente à sua incapacidade de superar as dificuldades, tais como pobreza e desemprego. Essa última ideia sobre a incapacidade do negro não guarda uma semelhança com a explicação racial do darwinismo social que vimos na semana passada? Será coincidência? Uma pergunta que sempre devemos fazer ao exercitarmos nosso olhar sociológico: a quem interessa esse estado de coisas? Na presente discussão, deveríamos nos perguntar: a quem interessa difundir pelo senso comum, ou seja, a quem pode interessar que as pessoas em geral apoiem ideias que escondam a real origem da desigualdade racial no Brasil? Talvez àqueles que herdaram a responsabilidade sobre esse atual estado de coisas, que têm o poder de transformá-lo e que ainda assim o conservam como está, pelo fato de atender a seus privilégios e interesses particulares. Para Florestan Fernandes, o mito da democracia racial desresponsabiliza os brancos, especialmente os da classe dominante, herdeiros da elite escravocrata do século XIX, e os isenta dos efeitos degradantes causados pela decisão política dessa classe de abandonar a comunidade negra que explorou durante séculos até a abolição e mais além. A formação da população brasileira é fruto de decisões políticas tomadas em vários momentos da história. Entre essas decisões, podemos citar o extermínio de indígenas, a escravidão africana, o incentivo à imigração europeia e, mais tarde, outras imigrações, como a japonesa e a sírio-libanesa. Essas decisões políticas foram tomadas com base em ideologias vigentes em cada época, como a do racismo científico. Hoje, a marginalização das populações negras, indígenas e mestiças
tem a ver com essas decisões históricas. Várias hierarquias de poder e privilégio organizam nossa sociedade e posicionam as pessoas e os grupos sociais em diferentes estratos da estrutura social. De forma bem simplificada, podemos pensar a estrutura social como um prédio e os estratos sociais como seus andares. Quanto mais alto o andar que um grupo social ocupa, mais poder de decisão político e econômico ele tem sobre como funciona a sociedade, suas leis, a distribuição da riqueza, o papel das polícias, suas ideologias, a influência da religião sobre o Estado, suas políticas públicas de emprego, saúde e educação. Assim, a mobilidade social de determinado grupo nessa estrutura define as suas oportunidades. Quando a mobilidade é ascendente, significa que o grupo sobe os andares tendo mais oportunidades e maior poder de decisão sobre suas condições de vida. Quando a mobilidade é descendente, significa que suas oportunidades e o poder de decisão são reduzidos. Frente a isso, podemos nos perguntar: qual a diferença entre as oportunidades e chances de vida entre os grupos que ocupam diferentes estratos sociais no Brasil? O acesso à saúde de qualidade é igual para todos? Em um cenário de pandemia de Covid-19 como o atual, os grupos dos estratos mais baixos, em termos de poder de decisão, têm a escolha de aderir ao isolamento social? Têm condições de comprar materiais de higiene para a prevenção do contágio? Como a população negra, por exemplo, se encaixa nesse cenário? Os levantamentos estatísticos sucessivos dos censos demográficos, entre outras pesquisas, vêm há décadas demonstrando a continuidade do padrão de desigualdade social na distribuição de direitos, nas condições de vida e a sua relação com o marcador social de raça no Brasil. Os dados levantados sobre o mercado de trabalho, o acesso à educação e ao lazer, o saneamento básico e a mortalidade infantil, a expectativa de vida, o salário e os rendimentos, a representatividade na mídia e na política, a violência policial, a população carcerária, a violência obstétrica, o feminicídio, a homofobia, o genocídio da juventude negra, revelam de forma ampla a continuação da condição desfavorável da população negra frente a essas questões. Essas e outras estatísticas explicam em grande parte o obstáculo que se impõe à população negra e que dificultam sua mobilidade ascendente na estrutura social brasileira. Ao contrário do que o senso comum afirma, de que a pobreza é uma responsabilidade individual e fruto da incapacidade de uma pessoa para superá-la, a sociologia afirma que ela é produto da forma como a organização mais ampla da sociedade, sua estrutura, construída através da história, influencia as oportunidades de determinados grupos sociais, tais como a população negra. Resumindo, a pobreza, por exemplo, não é um problema individual, mas um problema social que influencia a vida de várias pessoas de forma parecida. Uma pesquisa de opinião promovida pela USP em 1988, em função da celebração dos 100 anos da abolição, buscou investigar a presença do racismo na sociedade brasileira. Os entrevistados responderam a duas perguntas simples. A. Você tem preconceito de cor? E B. Você conhece alguém que tenha preconceito de cor? Se sim, descreva seu grau de relacionamento com essa pessoa. O resultado da pesquisa foi surpreendente. Ao mesmo tempo que 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito, 99% disse conhecer pessoas preconceituosas, incluindo amigos, parentes e namorados. Mas como assim? De onde vem o racismo então? Se ninguém é preconceituoso, mas todo mundo conhece alguém que é, onde o racismo se esconde? Uma conclusão inicial da pesquisa foi que todo brasileiro se sente como numa ilha de democracia racial, cercada de racistas por todos os lados. Estudos como o de Florestan Fernandes descobriram uma forma bem brasileira de racismo, um racismo à brasileira, o preconceito de ter preconceito. A tendência do brasileiro é continuar discriminando, apesar de considerar a discriminação ultrajante. O racismo aqui é dissimulado, não é escancarado, é um racismo silencioso, ou como você já deve ter ouvido por aí, um racismo velado. Outra característica marcante do racismo no Brasil, se comparado aos Estados Unidos, por exemplo, é que aqui ele pode ser considerado como um racismo de marca ou de cor, ou seja,
ele se baseia na gradação da cor da pele e sua manifestação varia bastante de região para região. No caso estadunidense, o que existe é um racismo de origem, ou seja, basta que uma pessoa tenha um ascendente negro para ser considerada negra, independente da cor da pele. A constatação da biologia de que não existem raças, mas apenas uma raça humana, foi importante para o combate ao racismo. A resistência, associação e mobilização das pessoas na luta por direitos e igualdade, como nos movimentos negros, e, sobretudo, o crescente protagonismo público de ativistas, artistas, educadores e intelectuais negros e negras, também são fundamentais para pensar o que é raça, o racismo e seus efeitos. A discriminação baseada no fenótipo persiste. A ideia de raça, assumida pelo senso comum, ainda é bastante influenciada pela ideia de hierarquia racial lá do século XIX e ainda sustenta um sistema de exclusão social. Podemos dizer que persiste na nossa sociedade uma colonialidade, ou seja, que apesar das várias transformações, as relações sociais atuais ainda preservam traços do nosso passado colonial e escravocrata. Por isso, na sociologia, raça permanece sendo um importante conceito e marcador social da diferença, que nos aproxima das explicações mais verdadeiras de como funciona realmente nossa sociedade hoje. O mito da democracia racial ainda permanece vivo no imaginário da nossa sociedade. Mas hoje vimos que a democracia racial no Brasil não só nunca existiu, como ela amplia a dificuldade de alcançarmos a igualdade social e racial em nosso país. Na atividade de hoje, exercitaremos a nossa leitura de dados estatísticos. Vamos lá? Uma pesquisa do Instituto Ethos de 2019, com 500 empresas que mais lucram no Brasil, aponta a subrepresentação da população negra, pretos e pardos nos seus ambientes de trabalho, sobretudo nos seus cargos mais altos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população negra representa atualmente cerca de 56% do total da população brasileira. Relacione os dados estatísticos apresentados com a crítica social presente na charge do cartunista Bira e produza uma reflexão sobre a ideia de democracia racial, respondendo à seguinte pergunta: existe democracia racial no Brasil? Justifique sua resposta. Vimos então, a partir de dados estatísticos do Instituto Ethos, que a população preta não consegue ocupar as ocupações mais prestigiosas dentro das empresas aqui no Brasil. De forma semelhante, o cartunista Bira apresenta em sua charge uma crítica social apontando exatamente essa divisão tão desigual entre pessoas brancas e pessoas pretas aqui no país. Agora é o momento de você responder com suas palavras. Existe democracia racial no Brasil? Mas olha só, não vale só dizer não existe. É preciso argumentar, justificar qual a sua interpretação sobre o porquê não existe a democracia racial no Brasil. Observe os dados apresentados na questão, relacione com a informação trazida pela charge e desenvolva o seu texto. Adorei conversar com vocês hoje. Na semana que vem nos vemos novamente. Um super abraço, cuidem-se bem, não se esqueçam da máscara e até lá!